Shalom, queridos! Graças, paz, boa noite! Estamos aqui dando início a esse vídeo, essa live, onde nós estamos aí nesse propósito com o nosso Deus e também com nossos bispos, né? Que Deus colocou no coração dele aí para que todos nós aí, junto nesse propósito, aliançados e compromissados com Deus, e nós sabemos que nós vamos rompendo em fé cada vez mais, que nós mergulhamos nesse propósito, todos nós conectados com o Pai e aliançados com esse compromisso que Deus colocou no coração dos nossos bispos, né? Em questão do pecado, que nós vemos que tem dominado aí o Brasil, o mundo, esse pecado do pecado da imoralidade sexual, e nós vemos que tem afetado os adultos, os jovens, os adolescentes, até mesmo as crianças, se nós não, como pais, não vigiarmos o que eles estão vendo na tela, né? E deixamos passar despercebidos, nós nem se preocupamos com as nossas crianças, porque eles estão assistindo na tela deles, né? E nós temos que ter curiosidade de estar indo adiante e vendo, pesquisando, né? Ali, investigando, ali, de pouquinho em pouquinho, para poder ver o que eles estão assistindo, em nome do Senhor Jesus. Estamos aí no 15º dia dessa campanha, vamos até 21 dias, né? São 21 dias de campanha, está acabando, irmãos, mas nós vamos continuar perseverando na oração, e cada um de nós renunciando o nosso desejo, a nossa carne, os nossos prazeres, para poder viver uma vida de santidade com Deus. E dessa forma, nós vivendo a santidade com Deus, Deus requer que nós sejamos obedientes, filhos obedientes, né? A Ele. E dessa forma, nós vamos obedecendo a palavra de Deus, o direcionamento de Deus que é dado para nós. Então, nós não podemos parar quando encerrar essa campanha de 21 dias. Nós temos que continuar perseverando na oração, matando mesmo a nossa carne, o nosso desejo, todo pecado, limpando toda a sujeira, todo o carrapicho, né? E nós somos cidadãos do céu, moradores do céu, e nós temos certeza que nós estamos todos limpos, todo mundo purificado, porque no céu não entra pecado. E dessa forma, onde o nosso Deus colocou em nossa vida, né, revestir-se de santidade, o tema hoje. Foi falado isso pela manhã, pelo horário do almoço, e agora às 18 horas. 6 horas da manhã, às 12 horas e agora às 18 horas. E nós vemos que a santidade diante de Deus, de nós estar revestindo tudo isso, primeiro lá em Efésios 6 vai dizer revestindo todo da armadura de Deus. Todos nós, revestivos todos da armadura de Deus. Mas como é que está a sua armadura diante de Deus? A santidade sua, que você tem buscado no Senhor, renunciado, todos os dias. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nós lutamos todos os dias contra o pecado, para não poder o pecado entrar em nós, perdão, e nós vê que o pecado, ele afasta nós de Deus. Deus fica distante. Ou é nós que fica distante de Deus? Eu creio que nós ficamos distantes de Deus. O pecado nos afasta do nosso Pai. Não tem intimidade. Não tem relacionamento. Aqui atrás pode ver esse quadro aqui, ó. Está escrito aliança com Cristo. Que aliança que você tem feito? Você tem feito qual aliança? Com quem? Com os homens? Tem que ser aliança com o Pai, com o Eterno. E dessa forma, nós tendo aliança com Cristo, a gente acaba ajustando a nossa armadura. Porque nós, dia após dia, vamos renunciando os nossos desejos, os nossos prazeres e as nossas vontades.
A santidade não é apenas um comportamento, mas um modo de viver que reflete o caráter de Cristo. Quando a gente fala caráter de Cristo, é transformador, mexe dentro da gente, porque a gente tem que andar conforme ele andou, pensar como ele pensou, como ele pensa, olhar como ele olha, como ele olhou, ouvir o que ele escuta ali, o que nós estamos escutando hoje, entrando aqui no nosso coração, no nosso ouvido, descendo para o nosso coração. Então nós vemos que requer de todos nós isso, força de vontade para poder renunciar. Força de vontade para nós não querer viver no pecado. Força de vontade para nós ter uma vida com Deus. Força de vontade para nós mergulhar diante de Deus na sua profundidade, no oceano do Espírito, na presença do Pai. E essa profundidade que nós mergulhamos cada vez mais, nós vamos ajustando a nossa armadura. Nós vamos tendo santidade diante do Senhor. Então, esse caráter que nós temos que ter de Cristo. Porque os olhos do nosso vizinho estão sempre olhando para mim e para você. Uma coisinha errada que eu e você fazer, já vão condenar eu e você. Então nós temos que ser testemunhos na nossa vizinhança. A santidade não é apenas um comportamento, mas um modo de viver que reflete o caráter de Deus. É o que eu estou falando no meio da nossa sociedade. Ser santo é ser separados de Deus. Nós temos que ser separados do Senhor. Então isso nos traz uma alegria dentro do nosso coração e reflete a luz, o brilho do Espírito Santo e o sal da terra que nós somos. Para a nossa vizinhança, para a nossa parentela, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, até mesmo para os nossos inimigos. Nós temos que buscar isso em Deus. E Deus vem forjando nós. Deus vem restaurando nós. Deus vem preparando e lapidando todos nós. Mas nós temos que deixar Deus trabalhar. Eu quero mudança dia após dia. A mudança de transformação do novo homem, do novo líder, do novo pai, de um novo empresário. Você é um novo líder no seu trabalho. Que Deus te capacita, Deus restaura você. Mas isso você tem que ter o quê? O caráter de Cristo para tudo isso acontecer. Sem pisar em ninguém. Ser verdadeiro, ser fiel, ser honesto. Não prejudicar você. Porque nós temos que ser realistas. Muitas das vezes nós prejudicamos nós mesmos. Pelo que nós fazemos, nas nossas atitudes. E eu vejo que cada vez que nós fazemos alguma coisa de errado, o que acontece? A armadura vai ficando frouxa. A nossa armadura vai ficando frouxa. E essa armadura, que a palavra do Senhor vai dizer, é ser revestido toda a armadura de Deus, nós temos que continuar buscando no Senhor o revestimento espiritual, a nossa armadura, capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da fé. A espada que é a palavra, o escudo da fé, que nos protege de toda a armadilha de Satanás. Então, Romanos 13, 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Então, esse revestimento é em Cristo. Porque precisamos de santidade, da santidade? Porque Deus é santo. E nós fomos chamados a imitá-lo. A santidade é a marca do verdadeiro cristão. A evidência que fomos transformados. Sem santidade não há comunhão com Deus. Então tem que ter santidade aí. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então nós temos que renunciar. Se nós não renunciar, nós não vamos ver o Senhor. Nós fazendo nossos jejuns,
matando, moendo a nossa carne mesmo, ajustando a nossa armadura através do jejum, palavra e oração. E dessa forma nós vamos ver o Senhor. Desta forma nós vamos ter relacionamento com Deus. Dessa forma nós vamos ter intimidade com Deus. E dessa forma nós vamos ter aqui, ó, aliança com Cristo. Aliança com Cristo. Então não é de qualquer forma que nós vamos diante do Senhor. De qualquer jeito. Nós vamos primeiro se humilhando diante dele. Pedindo perdão pelas nossas falhas. Pelos nossos erros. Pelos nossos pecados. Dando nome ao pecado. É dessa forma que Deus quer. Como nos revestir de santidade? Renovando a mente, trocando os pensamentos carnais pelos pensamentos de Cristo. Romanos 12, 2. Abandonando o velho homem, deixando para trás o pecado, o orgulho e os desejos mundanos. Efésios 4, 22. Buscando comunhão com Deus, pela oração, leitura da palavra, obediência ao Espírito Santo. É isso que eu estou falando. Se você quer ter aliança, relacionamento e compromisso com Deus, intimidade, oração, leitura da palavra e obediência ao Espírito Santo. Andando em amor, santidade se manifesta no amor praticando ao próximo. 1 João 4,12. E os frutos de uma vida revestida de santidade. Pureza no coração e nas intenções, autoridade espiritual, a paz interior, testemunho poderoso diante do mundo, intimidade com Deus e sensibilidade à sua voz. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo e de todo o vosso procedimento. Então, assim, seja santo como eu sou santo, diz o Senhor. Então, tem que buscar, temos que estar com o nosso coração alinhado com Deus, com a nossa intimidade, profundidade na palavra do Senhor, conhecendo mais, tendo relacionamento, compromisso com Ele. Então, revestir-se de santidade é permitir que Cristo viva em nós. É uma decisão diária, tirar as vestes antigas do pecado e investir a nova vida em Cristo. Santidade não é peso, é privilégio e é viver como filho de Deus santo. Então, é um privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus. É um privilégio de nós sermos escolhidos do Senhor. É um privilégio que nós temos, que somos separados de Deus. Então, a partir do momento que nós ali renunciamos à nossa carne, o nosso desejo, nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador e queremos ter uma nova vida em Cristo, que nem já foi falado aqui também, nós buscamos a santidade. Nós buscamos ser a nova criatura em Cristo Jesus, a nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E nós temos o que hoje? Uma aliança com Cristo, uma aliança com Deus, intimidade, relacionamento. E nessas vestes novas que nós temos, que não pode colocar vinho novo em odres velhas. Foi ministrado ontem. O nosso bispo ministrou sobre isso também. Não podemos colocar tecido novo em tecido velho, porque vai romper o tecido velho. Então nós temos que revestir da armadura de Deus todos os dias. A velha natureza já morreu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que você continue nessa pegada, renunciando a sua carne, moendo a sua carne, ajustando a sua armadura e tendo uma nova vida em Cristo, pensamento em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos fazer uma breve oração aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nessa noite, eu apresento os teus filhos que estão do outro lado dessa tela, meu Senhor, que o Senhor possa falar com cada um deles, que eles possam entender, ó Deus, o ajustamento da armadura. Senhor, Espírito Santo, eu te peço que venha nessa noite fortalecer o teu povo que estão assistindo essa live, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada um possa entender o propósito do Senhor para a vida de cada um deles. Porque o Senhor, meu Deus, vem forjando cada um de nós, ó Pai, diante de Ti, para nós sairmos, ó Pai, fortalecidos na Tua palavra, com entendimento, meu Deus, de não querer viver mais nas coisas desse mundo, do pecado que afasta nós do Senhor, meu Deus, mas que nós possamos ter relacionamento, que nós possamos ter
conhecimento mais aprofundo do Senhor, que nós possamos ter, meu Pai, aliança, meu Deus, e sermos amigo íntimo cada vez mais, porque o Senhor fala conosco em nome do Senhor Jesus. Pai, é dessa forma que eu oro, meu Deus, nessa noite. Eu repreendo, meu Pai, toda a força do mal sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, toda a frieza espiritual, tudo aquilo que afasta do Senhor, meu Deus, o teu povo, de ajustar a armadura, meu Pai, tendo conhecimento da tua palavra, de ter um relacionamento contigo, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, toda a força do mal sobre essas vidas caia por terra e que eles possam, meu Pai, entender o propósito do Senhor para a vida de cada um deles, porque o Senhor é nosso Pai celestial e quer só o bem dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, porque há muita morada no céu, mas no céu não entra pecado. Por isso, Senhor, meu Deus, o Senhor está nos preparando, ó Deus, e nós estamos preparando o caminho para que um dia que o Senhor vir buscar a tua noiva sem pecado, sem mancha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, eu ligo essa oração daqui na terra e no céu, e que o Senhor possa escutar, meu Pai, a oração de cada um que está do outro lado desse vídeo, meu Pai, assistindo, conectado contigo neste momento, esquecendo de tudo, mas falando com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é desta forma que eu oro, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, queridos, graças, paz. Se Deus quiser, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não deixa nada e ninguém separar você dessa aliança que é em Cristo Jesus. Shalom, graças, paz, boa noite. Ô, glória!